Eu quero falar hoje de um assunto, identidade, é o tema da mensagem de hoje. Grave esse tema, identidade. Podemos? Preparados? Temos alguns minutos para pregar e eu peço que os irmãos fiquem atentos. Eu pedi por gentileza mesmo. Deixa o celular de lado agora, por favor. Por favor. Eu sei que às vezes o celular já virou um acessório de Bíblia, mas também é de jogo, então na igreja eu prefiro que você utilize a Bíblia. Eu tenho a Bíblia convencional, essa Bíblia de papel ainda para mim é a melhor. Então, por favor, eu pedi por gentileza, irmão. Eu sei que o irmão não consegue ficar sem esse vício, mas nesse momento peço por gentileza, põe aí em off, dá um tempo, porque agora é sério o negócio aqui. Amém? Amém ou não amém? Conjunto de componentes de características. Isso é identidade. É um conjunto de componentes de características. Características físicas, de personalidade, crenças, valores, experiências pessoais, habilidades e talentos, relacionamentos, interesses e paixões, visão de mundo. Tudo isso identifica algo ou alguém. A etimologia dessa palavra conduz a sua aplicação como qualificadora daquilo que é idêntico ou mesmo, levando a um conceito. E qual conceito? O conceito é a identificadora de algo que permanece. Não entendi nada. Eu estou falando um pouco sobre identidade. Eu gostaria hoje de falar não sobre identidade de algo, de alguma coisa, pessoa ou de alguém. Eu queria falar de identidade hoje da igreja. Eu gostaria de falar sobre a identidade da igreja de Cristo, desde a sua origem até o dia de hoje. Será que se olharmos para a igreja fundada por Jesus Cristo, alicerçada pelos seus apóstolos, e compararmos com a igreja de hoje, século 21, será que estaremos falando da mesma igreja? Vocês ouviram, entenderam o que eu falei? Se compararmos a igreja do passado, primitiva, com a igreja de hoje, será que dá para fazer algum tipo de comparação? Mas nós estamos falando da mesma igreja. Será que é? Vamos lá. Vamos à pregação. Muitos hoje acreditam que, principalmente aqui no Brasil, nós estamos passando por um grande avivamento. Alguém bate no peito e fala assim, afinal éramos menos de 30, já passamos os 30% de evangélicos no Brasil. Outros acreditam que nós passaremos por um grande avivamento no Brasil. E baseado muito nessa adoração espontânea, na entrega profunda do louvor a Deus. Alguns acreditam nisso. Mas eu posso lhes garantir que nenhum avivamento virá, a não ser pelos resgates de valores do reino de Deus, da igreja de Cristo, pela restauração do altar da adoração e pelo alinhamento da igreja com a sua palavra, com a palavra de Deus. Aí podemos dizer que se isso acontecer, sim, virá um avivamento. Prepare-se. Hoje não temos motivos para comemorarmos. Aqui é apenas uma introdução. Embora os números são impressionantes de crescimento, na mesma proporção, cresce o número de descrédito, de escândalos, de maus testemunhos e de vigaristas espirituais. Na mesma proporção que cresce o número de evangélicos, também cresce o número disso que eu falei para vocês. Pós-pandemia, escancarou mais ainda essa realidade. Houve uma peneira, separando muito a hipocrisia dos chamados evangélicos. Já deu uma peneirada boa na pandemia. Aqui eu pergunto, embora os números sejam impressionantes, aonde está o erro da igreja do século 21? Na mensagem?
No mensageiro? Ou no receptor da palavra? Onde está o erro? Eu cheguei à conclusão que o erro está nas três coisas. Que tipo de mensagem está sendo pregada hoje? Que tipo de pessoa está pregando hoje? E qual o compromisso das pessoas que estão ouvindo hoje? Vou repetir. Eu falei que hoje vai ser um negócio meio tenso, né? Não fique tenso, por favor. Afinal, a gente não faz muito isso aqui, mas dá uma olhadinha do lado para o seu irmão e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, amado. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu sempre gosto de usar essa frase, é um pouco até pesada, né? Que fala assim, a Bíblia fala assim: aonde estiver a carniça, ali estará o urubu. E eu falo assim que vice-versa também é verdadeiro. Então, opostos, ou parece que se atraem, né? Eu não digo que são opostos, são iguais. Muitos dizem que o evangelho está corrompido, aonde se vende mais aberrações, aonde existe mais sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma mistura de doutrinas, é venda de óleo, venda de não sei o quê. Isso está muito comum hoje no Brasil. Aonde mais isenta o compromisso das pessoas com a palavra, é exatamente onde mais cresce. As grandes igrejas, eu apresentei vocês? Acho que eu apresentei, né? Não falei que é o Glaucio e a Sara, não tá? As grandes igrejas poderosas no Brasil são as mais propagadoras de fake news da história. Não tratam com pecado nem suas consequências. Não falam sobre santificação e um valor primordial para ver a Deus. Não fala sobre o caminho estreito e sobre a cruz, condição essencial para a entrada no lar eterno. Não falam sobre os valores eternos do reino celestial. Antes só tratam dos valores terrenos e materiais. Só falam de conquistas e riquezas desse mundo. Hoje, irmãos, pode abrir o Facebook, o Instagram, o TikTok. É 12 dias para não sei o quê, é 6 dias para não sei o quê, é 7 dias para não sei o quê. Isso está infestado no Brasil. Eu disse pregando esses dias nos 6 dias que eu fui. Que a igreja acha que em 6 dias, em 12 dias vai resolver o problema do ano. Não vai, não se engane. Isso não é igreja, nunca foi e nunca vai ser. Amém? Falei que hoje fica meio tenso, né, para pregar. Mas eu preciso falar isso, irmãos, porque eu quero falar sobre identidade. E hoje nós fizemos uma reunião aqui, alguns irmãos, para a gente tratar algumas coisas para melhorar a igreja, para melhorar o andamento da igreja. E a gente chegou a algumas conclusões difíceis aqui. 3 coisas essenciais para identificar aonde a igreja de Cristo tem se perdido ou tem falhado. Da verdadeira igreja de Cristo. Irmãos, não dá para a gente falar que é a mesma igreja. Se você pegar essa igreja que nós estamos vendo hoje, principalmente no Brasil, não é no Brasil, não é no mundo todo, mas vamos falar da nossa pátria. Nós ficamos, não é a mesma igreja de Cristo. Eu acredito que se os irmãos que morreram já, se estiverem em algum momento, em algum lugar assistindo, que eu acredito que não deve ser assim, mas vamos fazer uma conjectura, né? Que a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Eu acredito que essas testemunhas sejam os anjos. Mas vamos falar que os irmãos que morreram, mártires, olham para essa igreja e falam assim: meu Deus, o que fizeram com a igreja que nós começamos, que nós iniciamos? Mas deve chegar até eles aí, pelo menos o que está acontecendo aqui. A primeira identificação dessa igreja verdadeira é exatamente isso, o compromisso. A comunhão dos irmãos, diferente da reunião dos irmãos. O que era identificado na igreja primitiva era que tudo entre eles era um comum, no partir do pão e nas reuniões e nas orações. Existia
na igreja primitiva algo que não existe muito nos nossos dias, a chamada comunhão ou koinonia. Preste atenção nisso. Qualquer semelhança que você souber, ou que você ver por aí, não é mera coincidência, é o que está acontecendo mesmo. Não precisa ter medo de apontar o dedo para o erro, porque o erro tem que ser colocado, ele tem que ser mostrado para o povo, para você saber aonde você está e o que você está fazendo aqui. Olha, escute isso. Hoje, parece que a igreja é um lugar de encontro de uma clã que se reúne, ou um grupo de amigos que pensam as mesmas coisas. Uma cópia mundana, sabia? Temos hoje o clube da bike, da corrida, da academia, da escola, da faculdade, da motocicleta, dos carros antigos. Hoje você vê essas clãs por aí, esparramadas por tudo. E também eu gostaria de falar do clube da igreja. Aí tem para todos os gostos. Tem tradicionais, pentecostais, ortodoxos, neopentecostais, os da parede preta, tem de tudo que você quiser. Você procura e vai achar. É o clube dos amigos cristãos. Os crentes que se reúnem uma vez por semana para cantar uns louvores, bater palma e dizer aleluia. Ir para casa e está tudo bem. Está tudo bem uma ova, cara de pau, cara pálida. Está nada. Está tudo errado. Sem falar que hoje tem se investido pesado no conforto, na acomodação, na visualização, no som ambiente, na iluminação, na qualidade da música. Quem tiver a melhor visão desse mercado gospel tem se dado melhor. Diga-se de passagem, quanto mais o conforto, mais posso atrair adeptos. E sim, tem se tornado um grande negócio mercadologicamente falando, sobre essa igreja moderna ou pós-moderna. Sem falar, escute essa, Viviane, você vai gostar disso. Sem falar que os departamentos têm se tornado cada vez mais profissionais. Atendimento às crianças com muitas atrações infantis, para que os pais possam desfrutar de uma ótima palavra, para não ficarem estressadinhos no banco durante o culto. Os jovens podem desfrutar de vários trabalhos voltados para suas idades. Afinal, o culto é muito pesado. A palavra do pastor é muito pesada. Isso é coisa mais para gente velha, não é para nossa idade, né, jovens? Toda essa cópia bem-sucedida no mundo corporativo, afinal, deveria ou não ser copiada pela igreja? Vocês acham isso uma boa ou mal a gente copiar essa questão do mundo corporativo aí que tem dado resultado no mundo moderno? Será que essas inovações e ideias não têm sido exatamente o grande problema da igreja de hoje? Será que não é exatamente isso que tem feito a igreja de Cristo perder a essência e a sua originalidade? Será que essa acomodação não tem formado uma geração de pais sem compromissos com sua própria família? Querendo terceirizar sua obrigação para a escola ou para a igreja? Nunca se viu uma geração de crianças tão desinteressadas, tão sem interesse pelas coisas de Deus, tão sem noção com as coisas de Deus. Elas não sabem nada, literalmente nada sobre a palavra. Quanto mais você acha que uma criança dessa vai almejar um ministério no futuro? E aí eu pergunto, a culpa é delas? A culpa é das crianças? Será que a culpa é delas, é da igreja apenas? Olha que diz Deuteronômio 6. Eu estou só na introdução, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir pregar ainda tudo. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Olha só. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás. Eu gosto aqui da minha tradução. Tem a tradução, a revista, a
atualizada, revista. Não é no NVI, eu tô falando. Olha lá, é isso aí, ó. Eu gosto dessa aí, ó. E inculcarás a teus filhos, e deles falarás, presta atenção, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. A responsabilidade de levar a palavra dos pais, não é dos professores que ensinam na escola bíblica. Mas hoje nós estamos acomodados porque nós achamos que a igreja tem obrigação de arrumar se a igreja não tiver o cultinho, eu não vou para a igreja. É claro que a igreja tem o cultinho, mas o teu filho tem que ser educado. Não estou falando educado na ideologia do mundo, não. Educado na ideologia cristã dentro da sua casa. Para que quando ele chegue aqui, ele tenha prazer pelas coisas de Deus. Ele tenha prazer pelas coisas de Deus. O que eu ouvi de manhã aqui, de algumas professoras, é triste. É triste porque a gente não fica tirando o filhinho de vocês, coloca um playground lá em cima para que eles fiquem se divertindo, para você assistir a palavra. Não, irmão. O teu filho ele vai exatamente ali onde eles estão cultuando ao Senhor. Mas pergunto para você, será que eles têm desejo de cultuar o Senhor? Claro que não. Claro que não. Sabe por que eles não têm desejo? Porque não fique bravo comigo. Mas hoje nós trocamos. Hoje nós preferimos dar um celular. Nós preferimos que o nosso filho ele fique à vontade. Porque hoje está difícil nesse mundo. Está difícil criar criança. Você não pode nem falar. Você não pode tocar no seu filhinho. E olha a igreja que nós estamos criando. Olha a igreja que está sendo desenvolvida. Tá bom por aqui essa parte? Compromisso, amados. Você tem que entender que você tem uma família. E você tem compromisso pela tua família. Você tem que conduzir a sua família para Deus. A igreja de Cristo sempre existiu e sempre teve valores primordiais. E os nossos primeiros irmãos, eles tinham valor e eles davam valor a isso. E nós precisamos no século 21 aprender que essa igreja ela não morreu. Essa igreja só está meia descuidada. Ela precisa sair da dormência. Ela precisa acordar. Ela precisa se levantar para viver novamente os valores do reino de Deus. Amém? Amém ou não amém? Levanta a sua mão, dá um glória a Deus aí. Bata palmas, faça alguma coisa. Vem mais ou não? A segunda coisa que a igreja perdeu, e aí nós estamos tentando resgatar aqui, é o alimento. Fale comigo, o alimento. A comida que está sendo servida na casa de Deus. Não podemos tratar de um problema sem antes diagnosticá-lo. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável, mas é preciso dizer que uma doença grave está atingindo as entranhas da igreja em nosso país. E essa doença está sendo causada por intoxicação alimentar. Eu tenho uma mensagem que eu prego aqui sobre morte na panela. Eu talvez vou incluir aqui um pouquinho disso. O pão nutritivo da verdade está sendo sonegado ao povo. Em lugar da palavra de Deus, as pessoas estão comendo refúgio de doutrinas engendradas pelo enganoso coração humano, maquinado por Satanás. A igreja está perdendo sua identidade porque o lucro e não o evangelho é o fator deste povo. A riqueza material e não a salvação e não a mensagem que a igreja está pregando hoje, que é a mensagem que vai te levar para o céu. Eu grifei aqui algumas coisas. O sucesso não está na transformação de vidas e não é o alvo dos pregadores atualmente. Hoje os grandes líderes estão aplaudindo a si mesmo e cantando, olhando admirados diante do espelho, cantando, quão grande és tu. Olha só o império que você está construindo. Olha a igreja. Olha o seu patrimônio. E infelizmente, é uma realidade no Brasil. E a Bíblia fala de quantos lobos enganadores.
A Bíblia diz assim: porque não ousamos dizer e classificar ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O pão, irmãos, que está sobre a mesa, o alimento que sai do altar, ele é o fator necessário para matar a fome da igreja. É a nossa sobrevivência. Sem ele, sabe o que vai acontecer? Morte. E alguns estão trocando a palavra de Deus por outras coisas. Eu falei um pouco sobre Eliseu. Havia fome na terra. A terra estava passando um período de fome. E Eliseu ele tinha uma escola de profetas. E ele pediu para que um dos alunos da escola fosse buscar alimento para trazer para o povo comer. E ele saiu à procura. E ele achou umas plantas bonitas lá. E ele falou assim: opa, achei alimento. Não falou nada para ninguém, preparou, fez um cozido. E colocou na panela. Fez um belo guisado e falou assim: vamos alimentar todo mundo. Quando alguém já estava comendo, alguém disse assim: existe morte na panela. Alguém gritou lá. Existia veneno naquelas plantas e as pessoas iam morrer, aqueles profetas iam morrer. Chamaram o profeta Eliseu chegou e diz a palavra que ele colocou farinha sobre aquele cozido e pediu que o pessoal pode comer que já está tudo certo. Mas essa palavra, irmãos, é importante para nós. O que causa a morte espiritual não é simplesmente o veneno, porque quando você identifica que é veneno, você não vai comer veneno, você não vai se alimentar de veneno. Mas porque muitas pessoas têm se alimentado de veneno, porque não conhecem. O grande mal do povo de Deus é não se aprofundar, não conhecer de fato o que diz as Escrituras a respeito da igreja, da vida cristã. Os enganadores, eles usam e usurpam, porque aquele moço, ele pegou enganado aquele veneno. Mas hoje o veneno está sendo colocado de propósito. E o que mata a igreja não é mais a fome, mas sim o veneno que está sendo colocado para matar a fome do povo, porque o povo está indo para a igreja. Milhares e milhares de pessoas saem de suas casas nesse exato momento, durante a noite ou pela manhã, para irem à igreja, para ouvirem a palavra de Deus em algum lugar. Mas o que está sendo colocado, será que tem sido alimentos para que alimente aquelas pessoas? Ou estão comendo veneno, estão se alimentando de veneno, estão prestes para morrer? Esse é o grande problema da igreja de hoje. Hoje não se prega mais a palavra, irmãos. Eu disse ao Glaucio, das nossas bandeiras é a palavra de Deus, e nós priorizamos a palavra, porque a palavra é o único alimento espiritual que vai nutrir a fome espiritual do povo. Posso ouvir um amém? Não? A Bíblia fala para nós erramos por não conhecermos a palavra e nem o poder de Deus. Não é qualquer palavra só porque sai da boca de alguém que você admira que esse alimento é verdadeiro. A palavra de Deus pode ser substituída por pensamentos ou por pensadores, seja quem for, mas não é porque você admira que é a palavra verdadeira. A causa da morte na panela é que eles estavam comendo algo do qual não conheciam. Então saiu ao campo apanhar ervas, achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam, segundo Reis 4:39. As pessoas estão se alimentando porque não conhecem. E existe, irmãos, o pão, ele é feito de 2 ingredientes que vocês sabem. O primeiro ingrediente, o trigo. O pão verdadeiro é feito de trigo, e o trigo verdadeiro é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz: se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O trigo representa a verdadeira essência do alimento saudável. O trigo representa a palavra que sai. Mas essa igreja é fria. Falta para você, sabe o quê? Uma palavra chamada conversão.
Converta-se ao Senhor e à sua palavra, e você vai ver o seu coração se aquecer imediatamente. Imediatamente. Eu disse que eu ia falar. Será que dá para sair um sorrisinho no seu rosto aí, irmão? Olhe para mim, não sei. Sorrir nessa hora é mais fácil. Tem um pastor que falou assim: pastor, eu vou pregar sua mensagem hoje. Eu falei: não faça isso. Eu estou terminando, porque nós temos daqui a pouco a ceia. Sabe outro ingrediente que compõe o pão santo? O óleo. Um pão é feito de trigo e é feito de óleo. O trigo não está sozinho. Por que você acha que Jesus disse: fique em Jerusalém, até você ser revestido de poder, até que você receba óleo? Não adianta palavras bonitas, ou palavras pensadas, ou palavras tiradas do seu conhecimento, irmão. Um dia um pregador perguntou para mim assim: o que você achou da minha pregação? Eu falei: achei a sua pregação maravilhosa. Faltou óleo. Só faltou óleo. Tinha muito trigo, mas faltou óleo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, irmão, para que essa palavra seja convencida no seu coração. Amém? O óleo representa exatamente a unção do Espírito. A palavra de Deus diz assim: ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. Você erra em não conhecer a Escritura e erra em não conhecer o poder. Amém? A Bíblia diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e até os confins da terra. Meu irmão, desculpa, o poder não é para você sair profetizando por aí. O poder não é para você sair pulando na igreja, pipocando na igreja, profetizando na igreja, fazendo aviãozinho na igreja. Não é para isso o poder, é um desperdício de poder. O poder para você receber de Deus não é para você ficar gritando que nem um louco: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso não. Isso é um desperdício de poder. O poder que Deus dá para você é para você ser testemunha no mundo que você vive. É para você ter coragem de ser Cristo no meio das pessoas que não conhecem a Cristo. É para que o Evangelho de Cristo seja pregado através da sua vida e não simplesmente através do que você fala. Para que as pessoas olhem para você e você vai ser testemunha, tanto em Jerusalém, você vai testemunha porque você tem estado com Ele, aleluia. Vão olhar para você e vão falar assim: não, verdadeiramente você é um deles, verdadeiramente você vive como um deles, verdadeiramente você está como um deles. Essa é a função do poder do Espírito Santo na vida do crente, amados. Mas nós somos criados de uma maneira que nós aprendemos quando lá na escola bíblica dominical, que poder é você sair falando em línguas. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode ter visões. Isso não é impedimento dessa igreja. Mas não aprenda do jeito errado. Não aprenda do jeito errado. O relógio parou? Foi Deus que parou aquele relógio para mim, meu Deus. É isso mesmo, o horário? Achei que falei muito. Então eu vou para terceira coisa que faz a igreja voltar aos seus valores. Para encerrar. E a terceira coisa que faz parte da identidade é a visão de mundo. Fale comigo: visão de mundo. O que seria visão de mundo? Segundo aí, a visão de mundo pode ser entendido como a lente que utilizamos para enxergar, interpretar e nos relacionar com o mundo. Vou repetir. Visão de mundo pode ser entendido como a lente que utilizamos para enxergar, para interpretar e nos relacionar com o mundo. Aí eu pergunto para você: como que a igreja evangélica primitiva da época dos apóstolos enxergava o mundo com a sua lente? Como você acha? Como você acha que os irmãos que viviam naquela época olhavam para o mundo da época deles?
olhando a Escritura, vendo a atitude desses irmãos, nós vamos entender que essa igreja, ela enxergava o mundo de uma maneira diferente que a nossa, que a nossa lente. Ela entendia que o seu relacionamento com esse mundo era apenas transitório e passageiro. Os irmãos daquela época, eles não amavam o mundo e nem as coisas que no mundo haviam. Hoje eu vejo muito a igreja, os irmãos de hoje, eles amam mais o mundo do que as coisas de Deus. Não tenho por mal o que eu estou falando aqui, irmãos. Se isso não é uma realidade, me perdoe, eu peço perdão para vocês. Mas aqui para vocês que eu vou pedir perdão. Está tudo errado, amados. Está tudo errado. Não, pastor, você está enganado. Os irmãos não tinham suas coisas por preciosas. Os irmãos não tinham suas vidas por preciosas. Aqueles irmãos compreendiam sobre a sua cidadania celestial. Aqueles irmãos sabiam que o seu compromisso não era com as coisas daqui, porque a sua cidade não é aqui. Eles sabiam que a sua cidade está reservada no céu, que o reino deles não era aqui, que aqui é um momento de passageiro. Então por isso eles não eram apegados com nada. Nada do que eles tinham era propriamente seu. O que nós vemos hoje, irmãos, é um bando de gente que se diz cristã, apegada com coisas. Apegada com coisas. Prefere muito mais ficar agarrado com as suas coisinhas do que servirem a Deus de verdade. Ô igreja, por favor, atente a isso. Deus pode te dar tudo o que você precisa nessa terra para você viver bem. Mas você não pode estar apegado com nada. Porque tudo que você tem aqui vai ficar aqui. É uma realidade que nós sabemos, mas não sabemos viver ela. Somos apegados com carro, somos apegados com casa, somos apegados com as coisas, com o dinheiro, com o trabalho, somos apegados com tudo isso. E se tiver que fazer uma escolha, você vai sempre escolher pelo lado que você acha que é melhor para você. Amados, por favor. Aqueles irmãos, eles tinham um compromisso total com o reino e sabiam que sua cidade é santa. Eles não eram apegados e nem esperavam pelo governo da sua época. Sabe, agora vai melhorar. Para quem é da esquerda vai melhorar. Para quem é da direita, nossa, agora estamos perdidos. Para quem, daqui a pouco vamos ter que mudar o governo, vamos esperar no próximo governo, vamos esperar no próximo homem, vamos esperar no próximo governador ou no próximo prefeito. Meu irmão, aqueles irmãos, eles estavam se lixando para aquelas pessoas. Chegavam para eles assim, ó, aí ô César! O que você está falando aí? Fale aí, César é o Senhor. César é o Senhor? Jesus é o Senhor. Ou César é o Senhor ou você vai morrer. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Onde está o seu valor, irmão? Onde está o seu valor? Veste a camiseta de um político, mas não veste a camiseta do Evangelho. Sabe a visão de mundo daqueles irmãos? Esse mundo passa. E as suas concupiscências passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Com essa palavra, trazendo-nos uma identidade. A igreja não morreu. A igreja não mudou.
a igreja continua sendo a mesma. Jesus diz nessa noite, aqui no meu ouvido, diga ao meu povo aí: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Tem um louvor que nós cantamos, mas a igreja será arrebatada. E a gente canta com uma despretensão, por causa de ser um louvor bastante gostoso e bonito de cantar. Mas já pensou nessa letra? Já parou para pensar nessa letra? Tudo leva a crer, irmãos, que Jesus está a poucos minutos de vir buscar a sua igreja. Aleluia. E que tipo de igreja você é? A igreja dos homens ou a igreja de Cristo? A igreja acomodada ou a igreja compromissada? A igreja que se nutre de pão ou a igreja que se nutre de farelo? Que tipo de igreja você é? A igreja que tem uma visão de mundo espiritual ou a igreja que tem uma visão de mundo terreno e material? Que tipo de igreja você é? Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos para pensar nisso antes de comer do pão e beber do vinho. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, essa palavra, ela é aquela palavra difícil de engolir, mas doce de digerir. Ela cai no ventre como algo doce. Sabe por quê? Porque tem muitas verdades nessa palavra. Muitas verdades. Os homens de hoje estão com seus ouvidos tapados. A Bíblia diz que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina. E o que nós vemos hoje, irmãos, é isso. Feche os seus olhos, por favor, me ajude aí. Não fique desatento. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está no nosso meio, irmãos. Quero que você sonhasse comigo. Nós queremos plantar igrejas no Brasil que tenham essa visão de reino. Eu quero dizer para você, irmão, invista em querer que isso aconteça. Nós éramos 1 ou 2, hoje nós já somos alguns. Já estamos em alguns estados. Nós vamos avançar, queridos. Nós vamos avançar, pastores. Quanto pastor que chegou aqui destruído, quanto pastor que chegou aqui não querendo mais saber do evangelho, quantos evangelistas, quantos irmãos que disseram assim: eu não quero mais saber disso, e hoje estão renovados nessa casa, porque a esperança voltou, porque entenderam que ainda há esperança. Ainda há profetas, ainda há homens e mulheres de Deus, irmãos. Eu quero convidá-los a não ficarem com um espírito religioso, meu irmão. O espírito religioso impede você de ouvir verdades e de aceitar verdades, porque a gente acaba acumulando conhecimento de ideias humanas. Mas Deus te trouxe a esse lugar hoje para dizer a você: tenha esperança. Tenha esperança no evangelho. Tenha esperança no poder de Deus. Essa obra é santa. Essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. O Espírito Santo tem liberdade aqui, irmãos. Tanta liberdade que você nem imagina. E o Senhor quer levantar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo seu, que Ele possa chamar de seu. Um povo comprometido com Ele, com a sua palavra e com o seu reino. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não existe nada
Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir perdão para o Senhor. Comece a pedir que Ele lave você essa noite. Que Ele mude a sua visão. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Nós também, para o Teu louvor, quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Fique em pé para adorar. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Nara, 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 nara. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cear agora. Aleluia. Se você sentiu o seu coração bem leve, o Espírito Santo que está aí tocando bem profundamente no seu coração. Aleluia. Meu irmão, agora é a hora de você dar um glória, se você sentir. Agora é a hora, se você falar assim, de falar assim, aleluia, fale. Agora é a hora. Amém? Nós não impedimos ninguém de glorificar a Deus. Mas você precisa glorificar a Deus se isso for de Deus. Não é só para fazer jargão ou os jargões. Glorifica a Deus. Dê um glória e um aleluia. Fala assim, pastor, não sei nem fazer. Fala assim, ai meu Deus. Fala, o Senhor é lindo. Faça qualquer coisa. Oh, aleluia. Erga suas mãos assim, olha. E cante assim, olha. Bom é estar Te servindo, com compromisso, com compromisso contigo. Nada vai nos separar